Aqui quem fala é Léo Guerra e esse é o Ponto Crítico. E o assunto de hoje não tinha como deixar de ser diferente, é novamente Copa do Mundo. Copa do Mundo é legal pra cacete, né? Copa do Mundo até quando é ruim é bom. E a gente vai dar uma pincelada, eu e o meu velho Scott, em 3 assuntos da Copa. E o primeiro deles, pausa pra molhar o bico, é a decepção com basicamente todas as seleções grandes, não é mesmo? O Uruguai acabou ganhando os 3 jogos, mas pegou um grupo muito fraco, né? Um grupo com Rússia, com Arábia Saudita, com Egito, um grupo bem fraco, acabou ganhando os 3 jogos, ainda não foi testado. O grupo de Espanha e Portugal classificou os 2, Espanha em primeiro, Portugal em segundo, mas sofreram contra Marrocos, sofreram contra Irã, Portugal quase perdeu a classificação para o Irã. No grupo da França, a França ganhou da Austrália jogando meia boca, ganhou do Peru jogando pior, o Peru merecia pelo menos um empate naquele jogo. Fez um joguinho de compadre contra a Dinamarca, porque o empate servia para os dois, foram até vaiados, foi o primeiro 0-0 dessa Copa 2018. E também o grupo da Argentina, a Argentina que por pouco não caiu fora, né? Empatou com a Islândia, um jogo muito louco, tomou um pau da Croácia que deu até medo, que a gente já comentou no outro vídeo, e suou sangue para ganhar da Nigéria e passar em segundo. Essa Argentina em segundo vai pegar a França na próxima fase, né? Tivemos também o Brasil, ainda não mostrou nada, muito sofrimento contra a Costa Rica. A Alemanha jogou mal, também teve que lutar até os 51 do segundo tempo para ganhar da Suécia. A Bélgica e a Inglaterra até agora não pegaram ninguém, pegaram o coitado do Panamá, o coitado da Tunísia, mais time de bêbado do que qualquer outra coisa, enfim. Então, assim, a gente tem visto os times grandes sofrendo muito para ganhar. E isso, gente, tem uma explicação que às vezes os repórteres da TV falam, mas não explicam. E o Léo Guerra está aqui para explicar. Mais uma pausa. Todos os times pequenos, em geral, jogam numa coisa chamada linha de 5. E vocês talvez já devem ter ouvido isso na TV. O que é uma linha de 5? Normalmente quando se escala um time, são 2 laterais, 2 zagueiros, 3 homens de meio de campo e 3 homens de frente. Na linha de 5, o que acontece? Esse primeiro volante, esse primeiro homem de meio de campo, recua até a linha de defesa e se torna um terceiro zagueiro. E mesmo quando o time dele tá com a bola, ele não sai da linha de zagueiros, certo? Então o que acontece? O outro time tá atacando com 3. Então o lateral esquerdo pega o ponta direita, entre aspas, do outro time. O lateral direito pega o ponta esquerda. Não sei se eu falei o mesmo, mas enfim, cada um pega um espelhado. E ficam 3 zagueiros, né, esse volante fazendo um terceiro zagueiro, em cima do centroavante, do camisa 9, do homem referência no meio. 2 ficam nesse centroavante. O homem da sobra, esse que antigamente se chamava de líbero, o pessoal mais velho lembra da Copa de 90, o Brasil jogava com 5 atrás, o Moser fazia essa função, ele vai fazer a dobra de marcação no ponta que tiver com a bola. Então se é o ponta esquerda, ele vai para o lado direito da defesa dele, faz a dobra de marcação. Então o cara que está com a bola para cruzar tem 2 em cima dele, e o cara que vai receber, o centroavante, o camisa 9, o cara que teoricamente é para fazer o gol, tem mais 2, e ainda tem um marcador na sobra lá na condição de uma virada de jogo. E aí ficam 2 situações. Ou esse time com a linha de 5 recua os 4 no meio campo, então faz um 5-4-1, né? Então ele fica com 2 volantes postados, com 2 homens aqui à frente dos laterais para um possível contra-ataque, com o centroavante isolado. Ou ele fica com 2 homens de meio de campo, né, ajudando um pouco essa marcação e a saída de bola, e 2 caras enfiados nas pontas para de repente aquela bola esticada, aquele bicão para frente, para ver se pega alguém na velocidade. E os times grandes têm tido muita dificuldade. Por quê? Porque na Copa do Mundo o que impera é o medo de perder. Perdeu já era, perdeu vai para casa, perdeu um abraço. Então, os laterais que poderiam, junto com os 3 atacantes, fazer um 5-5 e passar do lado desse ponta para fazer um 1-2
e abrir as marcações, eles não saem. Haja visto o Brasil, o Marcelo sai um pouco, o Fagner, que é um ótimo cruzador, sai muito pouco, né? E isso vem acontecendo com todos os times. A Argentina hoje conseguiu fazer o segundo gol, conseguiu criar um pouco de oportunidade contra a linha de 5 da Nigéria quando soltou o Mercado, o lateral direito, e o Tagliafico, o lateral esquerdo. Aí um dos pontos estava aberto, cruzou, entrou um cara do meio como elemento de surpresa e fez o gol e salvou a pátria da Argentina, e quase que o Maradona morre, passou mal, estava bêbado, sei lá que cacete que aconteceu. Então basicamente é isso é linha de 5. E o Brasil, como é um dos times mais respeitados do mundo, quase que sempre vai enfrentar a linha de 5 contra seleções que não sejam as grandonas. E isso não vai ser diferente amanhã contra a Sérvia. Só que a Sérvia tem um ponto. A Sérvia tem um quarteto ofensivo muito forte. Ela tem o Tadic do lado, Tadic, na verdade, do lado direito, que vai bater com o Marcelo, que não marca tão bem, mas tem a cobertura do Casemiro. Tem o Filipe Kostic do lado esquerdo, que vai bater com o Fagner, que não tem cobertura de volante, porque o Paulinho não guarda a posição, o Paulinho às vezes se mete como um quarto atacante. E tem o Mitrovic, que é o centroavante, forte que nem um cavalo manga larga, que vai brigar com os nossos dois zagueiros, Thiago Silva e Miranda. Então prevejo alguns problemas nisso. A meia de armação deles é o Milinkovic, muito bom jogador, que vai bater de frente com o Casemiro. Então a gente deve ter um primeiro tempo um pouco preocupante. Mas aí você me pergunta, Léo, então nós vamos perder a Sérvia, um puta time, nós vamos perder pros caras e vamos pra casa e acabou a Copa? Não. Tudo tem dois lados, gente. A defesa da Sérvia é uma porcaria, não é uma grande defesa. Frente a Neymar, Coutinho, William, Jesus. Pausa para molhar o bico. É uma defesa muito fraca. Então o Brasil deve levar alguma vantagem. E a Sérvia tem um outro problema, que é o segundo tempo. O time é bem arrumado no primeiro tempo, mas cai muito fisicamente no segundo tempo. Então, se o Brasil não virar perdendo, se virar ganhando de 1-0 ou até empatando, classificação garantida. Uma coisa que eu estava reparando na tabela é que a Alemanha, o grupo da Alemanha, que é o grupo que cruza com o Brasil, vai ser resolvido mais cedo. E eu daria um palpite. Se a Alemanha passar em segundo, que é o mais provável, porque o México precisa só de um empate com a Suécia para passar em primeiro, eu tenho quase certeza que o Tite vai jogar para empatar, para passar em segundo. Aliás, vai jogar para ganhar, para passar em primeiro e não cruzar com a Alemanha. Se o México perder a Suécia e a Alemanha der uma porrada na Coreia do Sul, que é uma possibilidade muito grande, acho que o Tite vai recuar as linhas, vai jogar para empatar. Isso não é covardia, isso é um pouquinho de esperteza, tá? Cruzar com a Alemanha em oitavas de final é muito cedo, tá bom? Então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Se eu tiver certo, vocês me elogiam nos comentários. Se eu tiver errado, desçam um cacete. Meu nome é Léo Guerra, esse é o Ponto Crítico e ponto.